Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane e eu venho aqui estudar todos os dias as realidades do mundo espiritual, reforma íntima, baseado principalmente na doutrina espírita, mas não necessariamente. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui, para eu ter essa disciplina de estudar todos os dias, eu venho aqui e compartilho com vocês, mas deixando bem claro que eu venho aqui sempre como um aprendiz. Aquela que está querendo se melhorar moralmente, intelectualmente, quer entender as realidades do mundo espiritual, para assim poder fazer algum progresso aqui na Terra. E é isso que eu te convido também, a estudar comigo, para tentar compreender, tirar suas próprias conclusões, que também você se melhore, você se inspire, queira seguir a luz do Evangelho para que a gente possa evoluir e crescer juntos aqui na Terra. E hoje eu vou estar lendo para vocês a leitura do livro Pão Nosso, do Emmanuel, ótimo para fazer reforma íntima. O Emmanuel é sempre assim, certeiro, né? Ele é muito racional com as palavras, mas fala o que a gente precisa ouvir. Então, lição 179, entendamos servindo. Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos. Paulo tem Tito, capítulo 3, versículo 3. O martelo realmente colabora nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente, senão vai destruir, vai transformar o bloco de pedra em um monte de entulho. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo, no entanto, reclama a ciência na dosagem. A diferença entre o remédio e o veneno é só a dosagem. E isso, para os dias atuais, assim, mais do que nunca, né? Um monte de vitamina, de suplemento, de coisa que vende como benéfico para a saúde, mas se tomada numa dose exagerada pode envenenar o nosso corpo. Nem mais nem menos. Equilíbrio. Na cimenteira da verdade, igualmente é indispensável não nos desfaçamos em movimento impensado. A gente tem que ser franco, a gente tem que falar a verdade. Mas até a verdade também tem um ponto, né? A gente não pode falar a verdade nua e crua. Ela assusta e a gente acaba fazendo mais mal do que bem. A gente acaba expondo as pessoas à situação vexatória, a gente acaba constrangendo as pessoas com essa justificativa. Não, eu estou falando a verdade, eu sou franca, eu tenho o direito de falar a verdade. Mas a gente não tem o direito de ofender o outro, a gente não tem o direito de machucar o outro, de constranger o outro. E já dizia a máxima de Jesus, não faça com o outro aquilo que não gostaria que fizesse com si próprio. Fere o nosso orgulho a gente ficar ouvindo críticas muito cruéis. Fere a nossa vaidade. A gente tem que se despojar delas, mas que a gente não tem que sair ferindo as pessoas, usar isso contra as pessoas para que elas façam o que a gente queira. Por mais que a gente esteja com a razão, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Na Terra, não respiramos num domicílio de anjos. Aqui na Terra, todo mundo é endividado, todo mundo tem seus conflitos, todo mundo tem seus traumas, todo mundo tem as suas neuroses, em maior ou menor grau. Mas aqui não existe anjinho iluminado aqui na Terra, não. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Todo mundo aqui é endividado. E aí a gente pega e agride com a pretexto da verdade. A gente é rude com uma outra pessoa endividada, cheia de neurose, cheia de bloqueio, cheia de trauma, cheia de conflito. A gente está ferindo a pessoa, a gente está fazendo muito mais mal do que bem. A gente pode sim falar a verdade, a gente deve falar a verdade. Mentir é muito feio, mas a gente não precisa ser cruel para falar a verdade. Isso não dá o direito da gente chegar e falar do jeito que a gente pensa, no tom de voz agressivo, levantando a voz, tentando exercer um domínio sobre a pessoa. A ideia é corrigir o erro, não atacar a pessoa. Mas se a gente não tomar cuidado com a desculpa que a gente está falando a verdade, a gente acaba atacando a pessoa. Quem ensina com sinceridade, naturalmente aprendeu as lições, atravessando obstáculos duros. Pois é, para a gente ser capaz de ensinar para o outro é porque a gente viveu na prática.
Pouquíssimos aprendem com a experiência dos outros, né? Na maior parte das vezes, ainda mais as experiências aqui na matéria, a gente aprende na prática, a gente aprende a vivendo. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Também não é para ser tolerante demais com as pessoas, que tem muita gente folgada. Que quanto mais a gente vai vai sendo tolerante com os erros, não estabelecendo limites, mais as pessoas vão crescendo e vão nos ferindo. Aí, a pretexto da gente não ferir os outros, a gente deixa espaço para as pessoas nos ferirem. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem, necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Jesus já falava, perdoai 70 vezes 7. É para ter paciência e repetir a mesma lição quantas vezes forem necessárias. Mas é preciso ser firme, estabelecer limites bem definidos, para que a gente não fique sem defesa. É preciso aprender a se defender sem atacar. Estabelecendo limites, sendo firme. Ser firme não significa falar alto, não significa gritar, não significa brigar. Significa ser firme. Seja o seu dizer sim, sim, não, não, como já dizia Jesus. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Paulo perseguia os cristãos, ele torturava, ele matava os cristãos. Ele não fazia aquilo por maldade. Ele acreditava que ele estava fazendo certo, até que Jesus apareceu para ele e ele usou o discernimento dele para espalhar a mensagem de Cristo. Mas ele sempre foi um homem muito digno. Ele só estava vivendo as verdades erradas. Ele estava acreditando nas coisas erradas. Mas ele era muito incisivo, muito enérgico. E ele lembrava da época que ele era a pretexto de fazer aquilo que ele achava que era correto, que era perseguir os cristãos, ele era insensato, ele era cruel. E lembrando dessa fase dele, justifica a serenidade que ele tinha no momento que ele escreveu essa carta. Ele era capaz de se colocar no lugar das outras pessoas e compreendê-las. A maior parte das pessoas não erram porque são ruins, elas erram por ignorância, de não conhecer a verdade que liberta. Jamais atingiremos nossos objetivos, torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. A gente não vai corrigir uma pessoa que ela está no erro, apontando os erros dela, fazendo crítica, juízo de valor da pessoa pelos erros dela. A gente tem sim pontuar o erro, mas não é aquela crítica. Quanto mais a gente critica, mais a pessoa comete o erro. A gente tem que ter serenidade para saber como falar. A gente reforça um hábito negativo. Na psicologia, isso chama reforço negativo. Você ficar criticando, você está reforçando aquele hábito ruim da pessoa. Ela não sabe o que ela tem que fazer. Você tem que fazer um reforço positivo. Elogiar as qualidades, elogiar o que ela faz correto e apontar, olha, você está errando aqui, mas você poderia fazer assim, assim, assado. Uma crítica construtiva. Agora, a pessoa que fica só criticando, geralmente são pessoas que estão na defensiva, né, que criticam muito. Ela não vai conseguir ajudar o outro, não vai conseguir melhorar o outro. Ninguém muda ninguém, mas não vai conseguir nem fazer com que a pessoa pare de ter esse comportamento. Pelo contrário, vai induzi-la a ser mais assim. Então, jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, enfiando o dedo na ferida, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem proceder-nos à tarefa em qualquer parte. Vamos combinar, o que está faltando hoje em dia é muito respeito entre as pessoas, né? As pessoas estão muito insensíveis umas com as outras, não tem vínculos, ainda mais aqui na internet, nem olha no olho da pessoa, fala o que quer. E falta respeito de imaginar que por trás do nosso interlocutor tem um ser humano com sentimento, com emoção, alguém que tem as suas neuroses, alguém que precisa da nossa paciência, assim como nós precisamos da paciência dos outros. Nem tudo a gente dá conta de fazer também.
Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Que a gente estenda a mão ao invés da gente ficar julgando. Que nossa mão esteja sempre estendida para que a gente acolha, não para tirar pedra. Jesus já falava, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Por quê? Porque aqui na terra todo mundo é devedor. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação. Ele foi jantar na casa de publicanos, que eram assim, os mais rejeitados de todos. E sim, na tribuna do sacrifício, até a cruz, Jesus se sacrificou por todos nós, ele se colocou a serviço de todos. Ele não feria, ele foi ferido, porque nós somos ainda muito ignorantes, nós somos do jeito que somos. Mas ele, em momento algum, a pretexto de se defender, ele feriu ou machucou alguém. Ele era muito sábio com as palavras e conseguia cativar as pessoas, mas em momento algum ele feriu alguém a pretexto de se defender. É um exemplo muito difícil de ser seguido, mas o exemplo está aí. Segue quem quer, tenta quem quer. A lição já foi ensinada através do exemplo. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Não é à toa que 2000 anos depois a gente está até hoje tentando seguir o caminho dele. E é o único caminho que liberta. E não é, pois, eu não vou fazer isso nunca. A vida vai dar muita surra na gente até que a gente dê conta de fazer e se torne espíritos perfeitos. Então vamos ajudar a vida para que ela não tenha que nos açoitar tanto, né? Vamos tentar fazer isso através do entendimento, através do estudo, através do amor, através da prática da caridade. Ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Ele morreu por nós. Ele morreu para que a gente tivesse o exemplo. Então, esse foi o texto aqui. Emmanuel, ele é um espírito evoluidíssimo. Ele dá conta de fazer coisas que a gente ainda não dá. Mas ele traz aqui o conhecimento e a sabedoria dele, o entendimento, que ele já apanhou muito na vida também. Tem um livro há 2000 anos, na época que ele viveu, na mesma época que Jesus, e ele negou o ensinamento de Jesus. E Jesus falou para ele, aceite-me agora, ou então você viverá 2000 anos para recuperar esse tempo perdido. E ele não aceitou, ele era um romano muito orgulhoso, e ele se arrepende amargamente disso, desse momento que ele encontrou com Jesus. Imagina ter a oportunidade de estar frente a frente com Jesus. Então ele traz essa sabedoria, nessa bagagem de quem já errou muito. Um dia nós seremos Emmanuels, um dia nós seremos esses espíritos evoluídos, mas ele traz aqui para a gente que a gente tenha consciência o que a gente deve seguir, por amor, por bem, por boa vontade, ou então deixar que a vida nos ensine na maneira como a gente sabe que ela ensina. E que a gente tenha coragem de colocar isso em prática, porque é preciso coragem para que a gente aplique essas lições do Evangelho no nosso dia a dia, para que a gente renuncie ao nosso orgulho, para que a gente renuncie à nossa vaidade, para que a gente renuncie às nossas convicções em favor do próximo, que a gente saiba se posicionar e falar a verdade sempre, mas aquela verdade que agrega, aquela verdade que não fere. Agora, criticar só porque está acostumado tem um olhar já viciado só para enxergar o defeito no outro, aquilo que o outro não dá conta de fazer, ranço é o nome da palavra, né? Olha para o outro e só vê coisa errada, que a gente mate isso em nós, à medida que a gente dê conta. Porque a crítica não conserta ninguém, a crítica não modifica ninguém. A crítica, quando ela é a verdade, quando é para apontar o dedo, para ferir, ela é muito mais um instrumento da nossa vaidade, de querer diminuir o outro, do que um instrumento para aperfeiçoamento do outro. Então, que a gente reconheça as consequências a gente não deve se aprisionar à opinião dos outros, mas que a gente reconheça as consequências dos nossos atos na reação do outro, que a gente seja capaz de enxergar o outro como ele realmente é. E que a gente assim vá se melhorando e aperfeiçoando nessa tarefa linda, maravilhosa, mas dificílima da arte de conviver em sociedade. Então é isso, textinho do Emmanuel, Pão Nosso.
Espero que vocês gostem. Deixem seus comentários, curtam, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal. Um beijo. Amo vocês.